Amém? Queridos, hoje a gente está celebrando o aniversário da igreja. A igreja ela começou no coração de Deus. A igreja ela começa a existir lá em Atos 2, quando há o derramamento do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. E nesse dia surge um líder. Um homem que nós podemos falar que é muito parecido conosco. E foi através desse homem que o pontapé inicial foi dado. Eu estou falando sobre Pedro. E quando nós olhamos pela vida de Pedro, nós encontramos o cuidado de Deus. Ele não pega alguém perfeito. Ele pega um homem comum e aperfeiçoa. Para que através desse aperfeiçoamento, ele possa encontrar a vitória sobre talvez o seu principal inimigo. Ele próprio. Ele próprio. Mas eu quero, para poder entrar um pouco mais sobre a vida de Pedro, levar você a ler comigo Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Pergunta ele. E essa pergunta que Tiago faz não é para a sociedade. Ele está falando para a igreja de Cristo. De onde vem tanta confusão? A carta de Tiago, mais do que um texto moral, mais do que uma exortação, à ética, a um apelo, a um bom comportamento cristão, é um alerta sobre uma guerra invisível. Algo que existe, que é real, só que a gente não vê. Mas se nós não cuidarmos e não permitirmos que Deus trabalhe, ela vai fazer uma diferença terrível no final do dia. Essa carta de Tiago fala sobre orgulho, o orgulho do coração do homem, que é um problema para que se viva a graça viva de Deus. Tiago fala sobre uma arrogância sutil que disfarça de autoconfiança, que veste um manto de independência e fecha os céus sobre a nossa cabeça. Muitas vezes a gente não entende por quê. As orações elas não são respondidas. É uma palavra dura, mas que nos alerta sobre os nossos desejos egoístas, das vontades não rendidas, das paixões que ainda não foram crucificadas. A grande verdade, enquanto a nossa alma está cheia do nosso eu, Deus, ele permanece em silêncio. Nessa guerra que Tiago fala, o problema não é diabo, mas somos nós. Por isso o versículo 2 fala: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Está falando de uma força que brota de dentro de nós, que necessita parar. Existe um tipo de vida cristã que se movimenta muito, faz muitas coisas, mas não chega em lugar nenhum. O importante de nós entendermos isso tudo não é para a gente ficar triste, muito pelo contrário. É a oportunidade que Deus nos dá de começarmos novamente. Tiago está falando de orações feitas, de jejuns proclamados, de cultos frequentados, mas que tudo isso sem a humildade, sem um eu morto, é barulho sem acesso. Amados, a nossa maior alegria, o nosso maior presente é acesso a Deus. E é real a necessidade de nós estarmos com esse acesso, porque é nesse lugar onde nós nos sentimos bem, é nesse lugar onde nós sentimos paz, é nesse lugar onde nós temos acesso à vida. Deus ele não se impressiona com a nossa disciplina, se ela não tiver, presta atenção nisso, total rendição. Pedis e não recebeis, porque pedes mal, é o versículo 3.
para esbanjares nos vossos prazeres. Uma motivação errada, ela contamina a oração da pessoa mais fervorosa. Spurgeon, um homem de Deus, um escritor famoso, ele diz que a oração é a escada entre terra e céu. Mas somente os humildes têm força para subir. Somente os quebrantados. Aqueles que deixam Deus crescer para que assim, somente dessa forma, Ele possa diminuir. É a razão que muitos oram e não são ouvidos. A questão de não ouvir a oração não é Deus que está com os ouvidos tampados. É o nosso coração que está cheio de ego. Que faz Deus e servo. Querem respostas, mas não querem transformação. Querem bênção, mas não aceitam a cruz, o sacrifício de todo dia, de matar a carne, de matar o eu. Em outras palavras, de abaixar a bola. Desejos carnais, disfarçados. O nosso eu falando com uma linguagem de crente. Arrogante. Deus resiste ao soberbo. Sem rendição. Não tem revelação. Agora, o texto fala no versículo 6. Antes ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Mas ele dá graça ao humilde. Não é uma graça barata, não é uma graça emocional superficial, é uma graça maior. Essa graça ela cura, ela restaura, ela transforma o nosso orgulho em quebrantamento, que destrona o nosso ego e que reconstrói uma alma destruída. Faz com que o rebelde se transforme em obediente. Tem um segredo que eu quero compartilhar com vocês. O acesso a Deus não é conquistado pela tua força. O acesso a Deus é conquistado para aquele que se rende. Somente para aquele que de verdade sabe que precisa muito da palavra, que precisa muito de Jesus. A voz de Deus ela não grita. A voz de Deus é um sussurro. Somente ouve a voz do Senhor aquele que se curva, aquele que se humilha. Tiago escreve no versículo 7, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, o versículo 8, e Ele chegará a vós. Amados, essa palavra fala do acesso, de como nós encontrarmos o acesso. É o convite, é a porta se abrindo, a vida que nós desejamos, que nós pedimos todo dia, que não tem a ver conosco, por isso o nosso eu precisa morrer. Por isso o texto fala, purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai. O Senhor quer homens e mulheres que choram diante dEle, que se quebrantam diante dEle, que se arrependam diante dEle e que vivam diante dEle como aqueles que sabem que somente nele existe o pão, existe a água. Ele está nos convidando a sermos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Falamos muito da importância de jejuar, falamos muito da importância de interceder, de orar, de ir na igreja, mas deixa eu trazer uma outra lição que talvez você não tenha pensado. O exercício da humilhação. O exercício da humildade. O exercício daquele que ao conhecer Jesus, sabe que Ele dá outra face, não porque Ele quer apanhar, mas que Ele pensa na próxima oportunidade da outra pessoa parar de bater. Não tem a ver com a nossa vitória. Tem a ver com a vitória de Cristo na nossa vida. Tem a ver sobre ouvir
de verdade o que Deus está falando, sobre tudo o que está acontecendo. É procurar e aprender que da mesma forma que aconteceu na vida de homens e grandes homens de Deus, acontece nas nossas vidas, são as oportunidades que Ele nos dá, através de muitas vezes dos nossos erros que nós praticamos. Mas isso só vai ter acesso quem se arrepender. Jesus, Ele leva Pedro à humildade. Antes de Pedro se tornar o grande líder da igreja, aquele homem firme, o Pedro pedra, não Simão, cana balançada pelo vento. Jesus leva a humildade quebrando a arrogância dele. Antes dele fazer algo, ele precisou aprender a ser dependente total. Você é dependente de Deus? Pedro achava que era. Até o dia que Deus deu uma oportunidade para ele, para que ele pudesse aprender a se render, a se entregar. Sujeitai-vos a Deus, somente assim nós venceremos o diabo. Sujeitai-vos a Deus é o princípio de tudo. Sujeitai-vos aos princípios, sujeitai-vos às lideranças, sujeitai-vos aos compromissos. Somente assim você vai vencer o diabo, mas principalmente você vai vencer a você mesmo. Ou Deus governa a tua vida, ou Ele não está presente. Submissão, humilhação não é fraqueza, mas é o início do verdadeiro poder, do entendimento claro daquilo que vai te levar a fazer coisas extraordinárias, porque Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias. Mas antes de você fazer coisas extraordinárias, Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida. Quanto mais quebrado, quanto mais quebrantado, quanto mais nós nos humilharmos, mais próximo de Deus nós vamos estar. João capítulo 3, versículo 30, que Ele cresça e nós venhamos diminuir. O problema não é cair, é esconder a queda. O problema não é ser fraco, é fingir força. Mas e quando nós não sabemos que na verdade nós não somos fortes, e na verdade nós somos muito fracos? Qual o sentimento que você tem? Coitado, eu não sou ninguém, não. Nós todos somos fracos e precisamos da força de Deus. E quando nós nos submetemos a essa verdade, permitimos que essa verdade seja vivida por nós, não para que nós venhamos nos sentir fracos. Porque Deus não quer que nós sejamos fracos. Deus não quer que nós sejamos derrotados. Deus não quer que nós ficamos para trás. Ele nos chamou para ser cabeça e não cauda. Na verdade, quando Ele faz com que nós venhamos entender a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, quem somos nós de verdade, é o início da transformação da força. É o início da transformação da capacidade. É o início das realizações de sonhos, das orações respondidas. Mas nós não queremos deixar Deus tomar frente, nós não queremos nos submeter, nós temos sempre uma palavra final. Enquanto a tua palavra for final, a palavra final de Deus não vai alcançar a tua história. E é justamente essa palavra que traz para a gente o que nós mais queremos, que é a presença do Pai. Marcos capítulo 14, versículos 66 a 72, conta uma história braba, pesada, mas extraordinariamente necessária na vida de um homem que queria agradar a Jesus. Muitas vezes temos encontros doloridos, mas esses encontros doloridos, para aqueles que se quebrantam, para aqueles que se arrependem, para aqueles que desejam mudança, eles transformam a história. Ele faz com que portas que se fecharam e não tem jeito, ninguém consegue abrir, mas vai e abre. Porque tem tanta coisa que você deseja, que Deus já te falou, que ainda não está acontecendo. Por quê? Deus não te ouve, Deus não vê o teu clamor, Deus não vê o teu jejum, Deus não vê o teu esforço, Deus não vê o movimento. Amados, Deus vê tudo isso, mas isso não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus são corações humildes. São corações de homens e mulheres que se entregam, chorando todo dia, reconhecendo que ele é um pecador, que necessita da graça, que não deixa o orgulho tomar frente
que não deixa o orgulho gritar. Quando ele grita, você grita mais alto: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Muda o que eu sou, para que o que eu sou te glorifique com toda a liberdade. Pedro nos mostra a necessidade desse embate, para que a gente possa ver que nós somos frágeis e precisamos de ajuda. Mas essa ajuda, ela vem por conta do arrependimento, quando nós reconhecemos que essa ajuda chegou no tempo oportuno. Pedro sempre foi um camarada agitado, Pedro sempre foi um camarada que procurava fazer tudo, sempre falava, tinha uma resposta, se movimentava, brigava com um, brigava com outro, falava, cheio dele, influenciado por ele, por conta dos sonhos dele. Ele não tinha entendido que ainda o caminho era o caminho de Jesus, a vontade era a vontade de Jesus, aquilo que ele era, por mais que ele pudesse parecer forte, não ia levar ele a lugar nenhum. E nós precisamos entender que a nossa força, a nossa capacidade não nos vai levar a lugar nenhum. Mas quando nós aceitamos a fragilidade e procuramos o Pai, a nova história começa. O texto de Marcos 14 fala assim: estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu correndo, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer às circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque também tu és galileu. E ele, porém, começou a praguejar. A nossa força não sustenta dias difíceis. A nossa capacidade, ela não lida com circunstâncias contrárias. Amados, nós precisamos entender isso, para que quando elas vierem, nós não venhamos cair diante daquilo que nós mesmos gritamos: eu nunca vou fazer isso. Eu jamais vou perder essa batalha. Amados, nós só podemos ganhar qualquer batalha, da grande ou da pequena, se nós, reconhecermos fraqueza. Mas isso não é normal. Não é normal para o mundo. Porque para o mundo quem ganha é aquele que bate. Que no mundo quem ganha é aquele que se levanta. É aquele que grita. É aquele que faz com força. Mas no reino dos céus, o vitorioso é aquele que confia. O que nos leva até Deus não é nossa oração alta. O que nos leva até Deus não é nosso joelho horas e horas e horas dobrado. Se não houver um coração quebrantado, se não é um coração humilde, perdoador, desejoso por uma vida na presença do Pai, que aproveita as oportunidades e não fica brincando. Mas a questão aqui não é brincadeira, não é distração. A questão aqui era você vendo o seu líder maior sendo crucificado. Pedro não estava diante de um probleminha pequeno, ele estava diante de um problema grande. E no final ele lembra da palavra de Jesus, que antes das duas vezes cante o galo, ele negaria 3 vezes, e caindo-se, ele desaba a chorar. Olha aqui a importância do choro. Ele viu quem ele era. E nesse momento começa uma restauração na vida de Pedro, necessária, que nós precisamos viver, desde que nós entendemos os alertas que Deus nos dá. E hoje Deus está nos chamando como igreja a fazermos mais. E isso começa quando nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus. Temos conversas necessárias com Deus. Infelizmente, nós temos conversas necessárias com Deus. São conversas doloridas. São conversas pesadas, são conversas que dói. E essa foi uma conversa que Jesus teve com Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo
tanto para a prisão como para a morte. Quando Jesus alerta, Pedro, toma cuidado, Pedro, abre o teu olho, Satanás está querendo te pegar de quebrada. Ele levanta e bate no peito e fala assim, eu vou aonde o Senhor for, eu morro se tiver que morrer. Ele não estava respondendo porque ele estava adorando. Era o eu dele, gritando alto. Tiago 4, 13 a 16, tem um texto muito interessante que nós temos que ter guardado na geladeira para a gente ver todo dia, que nos lembra que não existe plano sem Deus, que não existe vitória sem a presença do Pai, que não existe sucesso, que não existe sonho realizado se Deus não se manifestar. Isso só acontece na vida do humilde. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, dizeis, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. E Jesus fala para Pedro, quando ele bate no peito e fala, eu faço. Afirmo-te, Pedro, que 3 vezes negarás e que me conhece antes que o galo. Jesus não chama Pedro de pedra. Nesse momento, Jesus chama Pedro de Simão. Simão, Simão. Pedro significa fortaleza. Simão significa cana agitada pelo vento. Jesus chama o cana agitada pelo vento. Um dia está aqui, outro dia está ali, um dia faz isso, outro dia faz aquilo. Presta atenção. Amados, nós precisamos entender que muitas vezes nós somos cana agitado pelo vento. Só que nós precisamos ser transformados por pedra. E para que isso aconteça, nós temos que ouvir a voz do Todo-Poderoso. Mas embora sendo tão poderoso, Ele nos ama. As palavras duras de Jesus eram as palavras mais doces que Pedro podia ouvir naquele momento. A sua inconstância, a sua falta de firmeza no estabelecimento de propósitos faziam dele um homem pela manhã, vou contigo até a morte, mas à noite não te conheço. Hoje Deus pode estar mostrando que ainda existe na tua vida muito Simão, que um dia fala uma coisa e pela noite já fala outra. Muitos não caíram em pecados por conta de questões morais, mas caíram, se afastaram, perderam, porque se achavam independentes. Sem dependência de Deus, não tem sucesso. Enquanto você não entender que você depende de Deus, enquanto você não permitir que o seu coração se renda, você não vai ver as coisas acontecendo. Enquanto você não se arrepender de todo orgulho, de toda arrogância, de toda prepotência, e talvez essas palavras sejam duras para você, mas, meu irmão, diante de Deus eu falo que não são. São as palavras mais doces que você poderia ouvir hoje. Presta atenção. Arrogância derruba reis. Arrogância derruba anjos. Não teve vida fácil para os anjos. Imagina para nós. Pedro ele teve uma forte experiência com um homem interior, até então desconhecido. Até então desconhecido. Até aquele momento ele achava que ele é forte e preparado para qualquer adversidade. Num minuto o seu engano se desfez diante das suas próprias palavras. Tudo que ele afirmou que faria foi exatamente aquilo que ele não fez. A grande verdade é que essa experiência dolorosa foi altamente saudável para desencadear uma eficaz cura interior. Antes de tomarmos ou comprarmos um remédio, nós precisamos entender o tipo de problema que nós temos. Eu não compro o remédio antes do diagnóstico. Eu estou com dor, vou comprar um remédio XYWZ.
Mas você sabe o que você tem? Procure especialista. Pedro estava diante de especialista. Quando nós estamos diante de especialista, nós temos oportunidade de sabermos verdadeiramente qual que é o nosso problema. Por que Deus não responde às minhas orações? Por que as portas não se abrem? Por que isso? Por que aquilo? Por que as coisas não acontecem? É o pecado, é a perseguição, é o amigo do trabalho, é fulano, oraram contra mim, fizeram macumba, fizeram isso, fizeram aquilo, tudo isso é verdade, pode atrapalhar a tua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisa que antes de você procurar solução lá fora, olha para dentro de você e veja o que está fechando os teus caminhos, porque muitas vezes é arrogância. Deus, Ele quer responder às tuas orações. Deus quer te transformar em grandes líderes. Sim, essa é a vontade do Pai. Mas antes que isso aconteça, Ele vai mudar o teu eu. Ele vai fazer você ser pequeno. Para que dentro da tua vida, Ele seja grande. Ele seja grande. Tem determinadas lutas que nós passamos, que só são determinados problemas que nós temos. Só podem ser vistos em tempos de crise. Os quadros dessas crises, eles podem até chocar, mas somente assim será possível ter um profundo processo de restauração. Então, se alguém te confronta, se alguém te chama para perto, se alguém mostra para você alguma coisa que não está legal, não apenas ouça, mas receba e tome partido, para que você mude e faça da maneira certa. Porque Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Deus quer te elevar. Deus quer ajustar você para que você venha funcionar bem. Eu comecei com uma dor no joelho. Eu demorei para tratar. Aí no outro dia já não era só o joelho. Aí já era o quadril, porque eu comecei a forçar. Amados, a gente fica deixando as coisas acontecendo e a gente vê literalmente um corpo perfeito, correto, que funciona, que vai começando a parar de funcionar. Assim é a vida do crente, que não cuida de verdade daquilo que é verdade, daquilo que é importante. Ele para de funcionar. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você funcione. A vontade de Deus é que a porta se abra e você entre. A vontade de Deus é que você se assente na ceia e coma do melhor da terra e se alegre. Mesmo nas circunstâncias contrárias, você entra com uma confiança que não é sua, mas é a confiança da esperança que Deus tem para você o melhor. E não importa o que você enxerga na tua frente, a verdade está no teu coração. Aquela verdade que não foi escrita em pedras, mas foi escrita dentro de nós, como promessa imutável. Não tem como dar errado. A promessa é para todos nós. Não tem como, a não ser se nós não nos quebrantarmos. A tristeza real de Pedro, ela produz arrependimento. 2 Coríntios 7,10 fala assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, ela traz morte, não é arrependimento, é comoção, é adaptação. Pedro, ele fica triste, decepcionado consigo mesmo, ele chora que nem uma criança. Meu irmão, faz quanto tempo que você não chora que nem uma criança diante de uma bobagem que você faz? Diante de um erro, diante de uma situação contrária. Meu irmão, quando a tua vida não está funcionando, meu irmão, você tem que chorar diante do Pai, porque uma vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que não funciona, ela está parada e ela não está produzindo vida na vida de outras pessoas. Você já prestou atenção o quanto você tem feito para Deus? Então presta atenção o quanto você pode fazer se você aceitar esse conserto que Deus quer fazer na tua vida hoje. A Silene orou aqui que hoje é início de um novo ciclo, de um novo tempo, e eu creio que essa palavra profética é para todos nós, para que nós venhamos amanhã, a partir de amanhã, a partir de hoje, viver uma nova história por conta daquilo que Deus pode fazer, não daquilo que eu quero fazer. Não daquilo que eu quero fazer. Mas eu preciso aprender a chorar, porque o choro lhe possibilita continuidade do processo. Não tenham medo de se humilhar. Não tenha medo de pedir perdão. Não tenha medo de começar de novo.
Primeiro ele se deu conta de quem ele era verdadeiramente. Depois ele se arrepende. Somente assim Deus poderá fazer algo. Como ele fez na vida de Pedro, ele vai fazer na nossa vida. Deus libertou aquele homem de tudo que tinha de Simão na vida dele e transformou ele em Pedro. Deus, ele quer fazer com que tudo aquilo que tem de Simão na nossa vida caia por terra, para que nós sejamos Pedro. O que tem de Simão na tua vida? Você está agitado? Você está agitado? Quem anda agitado? Quem anda preocupado? Quem anda aflito? Quem anda incomodado? Mas pastor, não é bom ficar incomodado? É bom quando você permite que aquele incômodo te leve à restauração. Eu estou falando de um incômodo que simplesmente te deixa sem sono. Mas não está vendo mudança. Mas Deus está te chamando para mudança hoje. E eu acho que esse é o melhor presente que nós poderíamos receber nessa mudança de ciclo, nesse dia de aniversário da igreja. Deus, qual que é o melhor presente que pode ser entregue para a igreja? E essa semana Deus trouxe essa palavra para nós aqui na igreja. Juntamente com Tiago 4, que fala sobre uma real luta dentro de nós, que é a luta do nosso eu. Antes de Pedro começar a ser um líder, o que foi derrotado na vida dele foi o eu dele. Ele deixa de ser cana agitada pelo vento. Ele deixa de ser um homem circunstancial. E ele passa a ser um líder cheio do Espírito Santo. Aquele cara que de manhã era uma coisa, na noite ele era outra, ele passa a ser um homem que fica de pé. E ele se prepara para a morte. Sabendo que ele, o melhor dizendo, que aquilo que Deus tinha para a vida dele era maior que a morte. Então quando a morte chega para ele e querem matar ele numa cruz, ele fala, na cruz pode até me matar, mas não me mata de cabeça para cima, me mata de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Cara, começou na vida daquele cara o que precisa começar na nossa vida. Arrependimento. Não arrependimento pelos grandes pecados, pelos grandes erros, mas arrependimento por tudo aquilo que nos afasta da presença dEle. E tem tantas coisas boas que Deus tem nos dado que tem nos afastado da presença dEle. Tem tanta vitória, tem tantas bênçãos que tem nos afastado do melhor que Deus tem para a vida de um homem, para a mulher, que é a própria presença dEle. Quantas vezes a gente acorda amaldiçoando, quantas vezes a gente acorda reclamando, quantas vezes a gente fala que não está acontecendo, parecendo que Deus não existe. Quem não faz isso? Quem não fez isso? E só está esperando a próxima oportunidade para fazer novamente. Por que Deus não me ouve? Amados, Deus te ouve todo dia. Quem não está ouvindo é você. Quem não está desejando, quem não está querendo, quem não está permitindo é você. A nossa vitória contra Satanás e todos os seus demônios, ela começa quando você tem vitória sobre o teu eu e todo o teu ego. Em outras palavras, existem vários exercícios que nós precisamos aprender. Oração é um exercício. Leitura da palavra é um exercício. Pregação, evangelização, exercício. Sábado que vem a gente vai estar na praça pregando o evangelho no culto dos jovens. Venha exercitar a tua fé. Venha exercitar a humilhação. Porque várias pessoas que a gente para pregar o evangelho, olham para a tua cara e falam, meu, você é um ET. O que você está falando? Mas a gente não fala para que a gente seja reconhecido ou desejado. A gente fala porque a palavra traz mudança. Pastor, mas é culto de jovem. Eu sou jovem, cheio de vida. Eu estou dentro da eternidade. Nada me atrapalha. Existem vários exercícios. A oração, a pregação da palavra. O jejum. Ir na igreja. Participar das atividades como exercício de submissão, de entrega. Mas se tudo isso, amados, não tiver humildade
o entendimento claro da dependência não funciona. Eu posso dizimar, eu posso ofertar, eu posso ser o mais generoso. Mas se eu não fizer aquilo, entendendo que é o meu ato de humilhação, é meu ato de entrega, é o meu reconhecimento, porque Deus ele é provedor, não vai funcionar. Agora, quando você se mostra frágil diante do Pai, não diante do mundo, mas diante do Pai. Agora, se o mundo vê tua fragilidade por conta do amor de Jesus, glória a Deus, está tudo certo. Meu irmão, Ele vai te exaltar, como Tiago 4 fala. E Ele quer te exaltar, Ele quer te colocar juntamente com os príncipes, Ele quer te fazer conhecido, porque através do conhecimento de quem você é, as pessoas vão enxergar Jesus. Aquele jogador de futebol, Estevão, ele se machuca no momento mais importante da vida dele. E ele está permitindo que aquilo se transforme num ato de pregação do Evangelho. Eu não sei o que Deus vai fazer com a vida daquele menino, mas eu sei o que Ele já está fazendo através da vida dele. Tem tanta gente falando sobre isso. Amados, deixe que Deus te leve a lugares extraordinários. Mas o lugar extraordinário que Deus quer te levar hoje é o arrependimento. É matar o eu, que grita mais do que deveria gritar. Deus quer que você vá na presença dEle para sacrificar o teu eu. Que ele cresça. E eu e você venhamos diminuir. Eu quero que você feche os seus olhos um instante. E quero que você fique num momento de profundo quebrantamento. Eu queria que todos ficassem sentados. Gente, do louvor, não precisa. Nesse momento, eu quero que vocês sejam ministrados. Não quero que vocês fiquem preocupados com nada mais agora. Fiquem em paz. Porque todos nós precisamos chegar na presença do Pai. Pedro, ele já era dentre os 12 um grande líder. Ele era um cara que fazia e acontecia. Os próprios discípulos já viam nele algo diferente, mas Deus via nele uma fragilidade que precisava ser tratada. Pedro não foi humilhado porque Deus queria se vingar. Ele foi humilhado porque Deus queria fazer dele um homem extraordinário. Deus que tirou todo Simão e colocou todo Pedro. Eu quero que você preste atenção muito nesse momento. Se você sabe, se você vê que existe muito Simão dentro de você e que tem coisas acontecendo que você não entende porque não está acontecendo, ou que está acontecendo e você não tem entendido, é porque talvez ainda você não tenha se quebrantado na presença do Pai, se arrependido. Eu quero convidar você que tem vivido essa luta interna a vir até aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha de continuar a ser igual? Você fica no teu lugar. Eu quero que as luzes se abaixem. Eu acho que já está tudo. Quem precisa ter o eu quebrado, vem aqui na frente. Homens e mulheres que se colocaram diante do Senhor foram cheios de Espírito Santo de uma maneira tão extraordinária que o mundo mudou por conta delas. Deus começou a mudar homens que se achavam fortes e brigavam, que batiam, que gritavam, e transformaram esses homens em homens tão mansos como Paulo. Paulo, quando ele começa a escrever os textos, ele se apresenta como apóstolo. Eu sou um apóstolo, eu sou um apóstolo, eu sou um apóstolo. Mas com o passar do tempo, quando ele vai entendendo o Evangelho, quando ele vai entendendo o amor de Jesus Cristo, quando ele vai entendendo a graça do Pai, ele fala: eu não sou merecedor, eu sou o menor daqueles, eu não poderia nem estar aqui. Ele entendeu o papel. Ele entendeu que Jesus é maior e ele não permitiu que nada pudesse roubar isso dele, principalmente o eu dele, que nos rouba a liberdade de fazermos coisas extraordinárias. Para de lutar contra Satanás.
E eu não estou falando que isso é necessário. A nossa vitória começa quando nós aprendemos a lutar contra o nosso eu. A nossa personalidade teimosa. Quando nós não ouvimos, quando nós gritamos, quando alguém fala conosco. Quando nós não aceitamos os princípios de Deus. Quando alguém faz alguma coisa contra nós, o que você sente? Ao invés de misericórdia, é raiva. Meu irmão, você precisa de um banho da presença do Pai. As pessoas vão se levantar contra você, não para que você sinta raiva. As pessoas vão se levantar para você, para conhecer Jesus, que você tem no coração, meu Pai do céu. Será que eu não consigo chorar por aquilo que eu tenho feito e que tem me afastado de uma obra extraordinária que Deus tem para mim? Será que eu não consigo sentir a dor do pecado? Que Ele já me libertou do peso da cruz que Ele carregou. Porque eu ainda quero ter razão. Porque eu ainda quero ser forte. Jesus tem misericórdia de mim, Pai. Por todas as palavras duras que eu falo, por todos os comentários errados que eu falo, por toda a crítica. Porque ao invés de eu enxergar no meu irmão alguém que pode ser transformado, eu prefiro enxergar o erro dele. Ao invés de eu me levantar com amor e oração e clamor, eu fico reclamando, meu Deus. Mas é mais forte do que eu. Porque o dia que pode começar a ser Jesus, tudo vai mudar. Tudo vai parar. Deixa de ser aquele que quer fazer no braço e comece a fazer através do amor de Cristo. Pai, os teus filhos querem viver algo novo, Jesus. Esse é o presente que eu te peço, Pai, para todos nós que somos da igreja. Eu sou o primeiro, Pai, a me levantar e pedir, Pai, me ajuda. Me ajuda a fazer do teu jeito. Me ajuda, meu Pai, a fazer da tua forma. Me ajuda, meu Pai, a amar o meu próximo. Me ajuda, Pai Todo-Poderoso, a te amar. Me ajuda, Senhor Jesus, a fazer algo diferente a cada dia para mostrar, Senhor, a tua santidade. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos. Coloca eles no lugar onde eles foram chamados para estar. Tira, meu Pai, toda a teimosia. Tira, Senhor, toda a raiva. Tira, Senhor, todo orgulho. Tira toda a vaidade. Meu Deus, em nome de Jesus, nos limpa hoje, Pai. Nos prepara, meu Pai, para o grande banquete. Não aquele que vai começar na tua vinda, mas começa hoje, porque nós queremos viver o teu reino. E algo precisa mudar para que o teu reino venha através da nossa vida. Quebranta, Jesus. Quebranta, Jesus. Tira todo orgulho, tira todo eu. E nos mostra, Pai, o que o Pedro viu quando ele chorou. Nos mostra o que Pedro viu quando ele ficou desesperado. Caramba, ele já sabia. Ele me avisou. Por que eu não quis enxergar, Pai? Por que eu não quis entender que eu tinha que perdoar? Que não era a espada, Senhor, que cortava o mal pela raiz, mas era o teu amor que se manifestava. E não só, Senhor Jesus, cortava aquilo que estava sendo visto, mas Ele tirava do mais profundo, do mais íntimo do coração, porque Ele não queria que nada ficasse lá. Eu sou vaso na mão do oleiro. Não importa que eu esteja quebrado, porque Ele faz de novo. A minha vitória não vem, meu Pai, daquilo que se dá para fazer. A minha vitória vem do poder que há no nome de Jesus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Permitimos que tudo de novo se faça. Continue em oração. Continue em oração.